Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui e também é fã de nerdice, né, fã de Marvel, DC, e tá aí também com Brainstorm depois de assistir aí o Eternos. Não assistiu ainda, então não vou contar nada, eu só tô passando aqui. Cara, eu tinha que falar que eu sei que ele é rubro-negro, o Peter, né, o Peter Jordan lá do Ei Nerd. Cara, eu fui acompanhar a resenha dele depois de assistir o filme Eternos. Que Brainstorm, hein? Assistam. Será que o Thanos, afinal, não era vilão? Era um herói, entre aspas? Bizarro. Peter, acompanho você. Um grande abraço. Então, galera, você que está chegando aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muita gente passa por aqui e não é inscrita no canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu quero lembrar você que ainda tem algumas vagas, estão acabando pro jogo, né, para a final da Copa Libertadores, no voo bate e volta, que é aquele que sai no sábado de manhã, dia 27, e volta no domingo às 2 da manhã. Você vai, acompanha o jogo e tem ingresso incluído. E é quase metade do preço do que as agências estão cobrando sem ingresso. Então, procure a Outsider Tours, o link está aqui no comentário fixado. Também no comentário fixado tem o link do Nação BRB Fla para você abrir a conta com o cupom Paparazzo. Galera do Rio de Janeiro vai estar concorrendo dessa vez a ingressos para o jogo Flamengo e Bahia. São 5 ingressos. Galera de todo o Brasil concorrendo a outros prêmios. De tempos em tempos a gente faz aquele mega sorteio. Então participe, ajude o Flamengo, 50% do lucro é pro Mengão. Paparazzo, que história é essa de técnico português no Flamengo? Calma, a gente vai explicar. A gente teve, né, o Flamengo contratando o Luiz Andrade, né, tá muito perto de contratar. Notícia aí da Bola de Portugal, técnico de 48 anos, que aceitou aí o desafio, né, de vir pro Flamengo e treinar o futebol feminino do Mengão. O futebol feminino copiando o sucesso de 2019. Ele tem 35 jogos, fez 35 jogos pelo time do Benfica também. Ele veio do Benfica também, olha que engraçado. 35 jogos pelo Benfica, ganhou 30. Então ele tem 48 anos, o Luiz Andrade, né, e tá vindo, segundo o jornal A Bola de Portugal, tá vindo pro Brasil para assinar com o Flamengo. É o futebol feminino copiando o futebol profissional, que deve também, né, isso aí é mais um sinal que a diretoria do Flamengo está buscando técnicos estrangeiros, técnicos portugueses, e busca esse nome para substituir o Renato Gaúcho. Paparazzo, o Renato deve continuar ou deve sair depois da Libertadores, ganhando ou perdendo? Cara, o Flamengo vai, se Deus quiser, com a ajuda de São Judas Tadeu e com esses dias que tem aí para tentar recuperar alguns jogadores, o Flamengo, se Deus quiser, recupera, né, o seu elenco. Os jogadores vão apresentar um bom futebol no dia 27, a gente tem que acreditar nisso, porque eu sei que tá geral aí desmotivado, chateado, preocupado, mas eu tenho que acreditar que o Flamengo, mesmo apresentando um futebol medíocre, né, nos últimos meses, desde setembro para outubro, né, que o Flamengo começou a apresentar um futebol medíocre, foi até eliminado da Copa do Brasil, a gente tem que acreditar que nesses 17 dias que faltam, o Flamengo vai se preparar e vai conseguir vencer a Libertadores. Mas aí a questão se ele fica, eu acho que ele não fica mesmo vencendo a Libertadores da América, tá? E tem gente que pensa como eu. O Renato Maurício Prado, ele fala o seguinte, e aí eu falo pra vocês, eu acho que o Flamengo tá fazendo no futebol feminino o que vai fazer no profissional, no masculino, vai buscar um técnico português, tá? E aí o Renato Maurício Prado fala o seguinte, o Renato Gaúcho cai até se ganhar a final. Não há mais ninguém na Gávea que entenda que ele deva continuar ano que vem. No próximo ano, é técnico estrangeiro sem a menor dúvida. Não sei qual, mas ele nem que ganhe. Se ele não vencer, já sai de Montevidéu e vai para o Rio Grande do Sul direto e não precisa nem voltar ao Rio de Janeiro. Mesmo ganhando, eu não acredito que ele continue. E nisso aí eu tenho que concordar com o Renato Maurício Prado. Eu acho que não tem muito sentido. O André Rocha também deu a sua visão sobre a situação e falou o seguinte, eu tenho as minhas dúvidas porque a diretoria do Flamengo gosta do Renato.
têm os seus alinhamentos ideológicos e a visão de mundo parecida. Se o Flamengo ganhar o jogo no tempo normal ou até na prorrogação, ele termina a Libertadores com 100% de aproveitamento e o Renato é o treinador com mais vitórias na história da competição. Estamos falando com o olhar de agora. O time sendo campeão, ainda tem isso, o Flamengo sendo campeão pode ser campeão invicto da Libertadores. Com aquelas cenas todas e tudo aquilo que ele faz, eu acho que o torcedor esquece tudo. Eu não acho não, cara. Bem que é um título importante, mas eu acho que a torcida vai pedir, ainda vai continuar pedindo a saída do Renato Gaúcho. Eles também falaram sobre o Palmeiras e Flamengo, a gente vai falar também sobre isso aqui. O retrospecto entre Palmeiras e Flamengo... Ainda tô meio gripado, galera. O retrospecto entre Palmeiras e Flamengo de uns 2 anos para cá tem sido atualmente favorável ao Flamengo, mas em compensação me preocupa bastante o confronto em final entre Abel Ferreira e Renato Gaúcho, porque no ano passado vimos o Renato com o Grêmio levar um banho tático do Abel com o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Então, o grande problema do Flamengo, se conseguir recuperar todos os seus jogadores, é o Renato Gaúcho, que realmente se perdeu completamente depois de um início que acho nem ele esperava que fosse tão bom. Quando começaram a surgir os problemas, também ficaram evidentes todas as limitações. Ele não conseguiu encontrar soluções para montar um time minimamente bem armado, sem o Arrascaeta, por exemplo. Se conseguir colocar o time inteiro na final, o Flamengo tem uma chance sim, porque o time titular inteiro é muito bom, é o que eu estava falando aqui ainda. E, independente de qualquer instrução do Renato, é uma equipe que sabe jogar um pouco o tipo da partida que fazia com o Jorge Jesus. É a minha expectativa, os caras recordarem aquilo. E a gente vai ter que apoiar, a gente tem que apoiar até o final, vamos com tudo, né? A gente não vai jamais torcer para dar errado, eu quero que o Flamengo seja campeão, mas tem que ter mudança para 2022, até mesmo pensando no Mundial de Clubes. Passar para vocês, antes da gente trazer as informações da Adidas e também da alteração nas datas do na data do jogo do Flamengo aí antes da final da Libertadores, a gente teve o Everton falando sobre a má fase do Flamengo, minimizando até a má fase do Flamengo. É o jogo deles, né? Tentar não ir tão favoritos assim, né? O Everton falou o seguinte: a gente sabe que tudo o que acontecer agora não é garantia do que vai acontecer no futuro. Dia 27 é um jogo, são 90 minutos e podemos ter mais 30 de prorrogação. Então, não dá para projetar nada. Não é o momento dos times hoje que vai determinar o que vai acontecer no jogo. Óbvio que todo mundo quer performar bem. O Palmeiras vinha de 5 jogos sem vencer. Agora melhorou a sua performance. O fato do Flamengo estar atravessando um mau momento significa que... um mau momento significa que será um jogo fácil. Não significa, né, que será um jogo fácil. Muito pelo contrário. É um jogo só. Dia 27 vai ser a história daquele jogo. Só isso. A gente tem que fazer a nossa parte independente da fase do Flamengo, né? Ele fala também que o Palmeiras está evoluindo tecnicamente e mentalmente, está chegando na reta final da competição em um nível bom, mas sempre dá para melhorar. Sempre dá para fazer mais, buscar nossa melhor forma física e mental, porque isso faz muita diferença na hora da decisão. Então os caras estão vindo com tudo, estão minimizando também a má fase do Flamengo, ainda mais uma final de um jogo só. Isso aí existe menos ainda, né, galera? É uma situação aí que você sabe que um time pode performar bem nos 90 minutos e levar ali a partida, independente da fase que vinha vivendo. Jogadores como o André Rocha, o Renato Maurício Prado estavam falando, tem uma memória do que jogavam com o Jorge Jesus, sabem jogar a Libertadores hoje em dia. Graças a Deus o Flamengo está invicto e venceu de goleada as oitavas, as quartas, e na semi fez 4-0 nos 2 jogos no Barcelona. Então, 2-0 e 2-0. Então o Flamengo na Libertadores vem forte. A CBF remarcou o jogo entre Grêmio e Flamengo, antecipou em um dia para o dia 23, para o Flamengo poder viajar no dia 24 tranquilo, né, ir para Montevidéu no dia 24. Então o Flamengo chega em Montevidéu, o protocolo da Conmebol, no dia 24, 25 treina, 26 treina, 27 no sábado enfrenta o Palmeiras. E aí o Flamengo teve ao invés de ter o seu jogo adiado, né, que era o certo, aí ampliar um pouquinho o Brasileiro, mas ter o seu jogo adiado contra o Sport e não ter jogo ali,
o Flamengo soube que a CBF não iria adiar. Não iria adiar, de jeito nenhum iria adiar. Então o Flamengo tratou de negociar. Não vai adiar, então vocês não vão me fazer viajar até Recife, né? Para enfrentar o Sport. Vocês não vão me fazer isso. Vocês vão colocar então o jogo do Flamengo, que seria no dia 24, contra o Sport, contra o Grêmio em Porto Alegre. Beleza. E aí sim, essa antecipação para o dia 23 para facilitar o protocolo da Conmebol e para facilitar a viagem do Flamengo no dia 24, né, e o tempo para o Flamengo ter de descanso para poder treinar dia 25 e 26. Então, nesse sentido, sabendo que a CBF não ia adiar, essa sacanagem, não ia ser adiado o jogo, né? 2 pesos, 2 medidas, o Flamengo, tudo, nada pode ser, é sempre desse jeito. Eles pegaram e anteciparam em um dia, para o dia 23, então Flamengo e Grêmio e Flamengo, no caso, lá em Porto Alegre, no dia 23. Dos males o menor, né? Vamos aceitar isso aí, pelo menos o jogo, já que não ia ser adiado, pelo menos trocou, vai ficar lá em Porto Alegre mesmo, não tem deslocamento. O Flamengo fica em Porto Alegre depois do jogo com o Internacional, joga com o Grêmio, depois viaja para Montevidéu. É para evitar deslocamento, se o Flamengo ter pelo menos nesse momento, uma logística melhor. E para falar sobre a Adidas, o Flamengo tenta uma negociação melhor, inclusive o UOL trouxe essa informação nova que a negociação vem caminhando bem, até porque a Adidas sabe que o Flamengo é a menina dos olhos, a galinha dos ovos de ouro aqui também da América do Sul, mas a Adidas, e isso é sabido pelo Flamengo, a Adidas tem um contrato que é quase o dobro do fixo do Flamengo, eles dão 10 milhões e meio de dólares ao River Plate, né? Consideram o River, então, o time mais top da América e dão um valor de praticamente 58 milhões de reais, quase 60 milhões de reais. O Flamengo recebe 30 milhões fixos. Então o Flamengo, que recebe 40 milhões entre materiais e outras coisas que o Flamengo, premiações, royalties e tal, o Flamengo que recebe cerca de 40 milhões de reais anuais, mas 30 milhões são fixos, o Flamengo quer aumentar esse valor com a Adidas. Isso é que o Flamengo tenta nessa negociação, contrato que encerra em 2023, no início de 2023. Então, a negociação vai caminhando, o Flamengo buscando valores melhores, sabendo que o River tem esses valores já mais altos com a Adidas, e o Flamengo vende 1,5 milhão de camisas, né, de materiais, 1,5 milhão de peças o Flamengo vende por ano, e a Adidas não quer perder esse filão, mas para continuar com esse filão tem que pagar, e pagar bem. Correto? A gente vai passar para vocês aqui também que o árbitro da final da Libertadores está sendo detonado lá na Argentina como arrogante, soberbo e prepotente, né? O Nestor Pitana. O Pitana foi o árbitro de Colón 3, Platense 0. Pela 20ª rodada do Campeonato Argentino, ele acrescentou 2 minutos a mais no primeiro tempo, e aos 47 minutos e 02 saiu o primeiro gol do Colón. O zagueiro Nahuel Iribarren, do Platense, se aproximou dele para perguntar se o gol havia sido no tempo estipulado. O Pitana respondeu com educação, mas na sequência, segundo o zagueiro, o chamou para sair na mão e o expulsou. Que loucura! Em nenhum momento houve excesso verbal, contou Iribarren, que precisou ser contido para não agredir o árbitro. Fiquei cego de raiva. O Flamengo tem que tomar cuidado. Alô, Flamengo, cuidado. Esse cara gosta de arrumar confusão. Nestor foi consultado pela TV TYC Esportes pelo episódio e pela versão do zagueiro, mas deu uma resposta evasiva que alimentou ainda mais a antipatia coletiva. Não aconteceu nada. Falem de futebol, que é mais importante. Se você pretende que falemos só de futebol, Pitana, primeiro você precisa rever a forma como trata as pessoas. Detonou o canal aí. Rapaz, que loucura. Ele tem vários históricos aqui. O Flamengo tem que abrir o olho com esse Nestor Pitana, né? Árbitro complicado. Inclusive, com certeza os caras estão monitorando, estão sabendo disso. É complicado jogar com um árbitro como esse, né, galera? Cara que tem um histórico aí bem negativo. A gente também
Tem aqui a situação que a gente trouxe ontem, né, do Marcos Braz praticamente avisando que o Renato fica até o final da temporada. Ele tem contrato até o final da temporada e que ele fica, né, o contrato dele vai só até o final da temporada e que ele fica pelo menos até o final. E aí a gente já trouxe aqui a galera, né, o Renato Maurício Prado, o pessoal comentando o que acha. O André Rocha acha que pode continuar. Eu e o Renato Maurício Prado pensamos que ele deve sair mesmo ganhando. Parabenizar o Sub-20 do Flamengo, que de virada, né, abriu uma vantagem boa, ganhou de 3-1 do São Paulo, lá no Morumbi, né, sensacional na Copa do Brasil Sub-17, Flamengo abrindo vantagem na final da Copa do Brasil Sub-17. Então, a gente teve, o São Paulo abriu o marcador aos 25 do primeiro tempo, e na segunda etapa, aos 7, Vitor Hugo, né, o garoto Vitor Hugo, que já superou muitos problemas no Flamengo, ele empatou aos 24 e 36, Mateusão, sempre também fazendo seus gols, e Ítalo, respectivamente, confirmaram aí a virada do Flamengo, 3-1, né, e a partida de volta vai ser disputada segunda-feira, às 8 horas da noite, em Volta Redonda. O São Paulo vai ter que vencer por 2 gols para levar a partida para os pênaltis, não existe mais a questão de gol qualificado na Copa do Brasil, nem mesmo na base, tá, galera? O Gabigol também é o jogador com mais participação em gols no futebol brasileiro, tá? Pra vocês terem uma noção, os números dele em 2021 são 39 jogos, 29 gols e 10 assistências, ou seja, ele tem 39 participações em gols em 39 jogos. Então a galera que reclama do Gabigol aí, ó, pelo menos em números ele tá bem. Ele leva 83 minutos para participar de um lance que resulta em gol. Além disso, 65% de aproveitamento nas finalizações e converte 49% das chances que tem reais de gol, né? Além desses números, mantém o posto aí também de artilheiro do Brasil e também o artilheiro da atual edição da Libertadores com 10 gols marcados. Aí tem no Brasil o Hulk também, que tem o mesmo número de participações em gol, 39, porém os números do Gabi são melhores. O Hulk tem muito mais partida, né? Então, parabéns aí ao Gabigol, que mesmo com aquele longo período sem marcar, ele continua com números interessantes no Flamengo. O Renato Gaúcho também é importante a gente trazer. Mais tarde a gente traz mais detalhes, mas o Renato Gaúcho deve ter alguns retornos importantes para o jogo contra o Bahia, né? O Flamengo já se reapresentou no Ninho, treina hoje à tarde, né? E depois se prepara para o jogo aí contra o Bahia, que o Flamengo joga amanhã contra o Bahia, às 19 horas no Maraca. Deixa eu conferir, 19 mesmo? É 19, não tá na minha cabeça que é 19, eu acho que é 19. Eu tenho quase certeza, o Flamengo joga às 19, é isso aí, 19 horas. Para não falar besteira, porque é um horário tão diferente, né, gente? Uma quinta-feira, 19 horas. Então, ó, olha só, o Flamengo pode ter de volta o Diego Ribas à disposição. Não entra desde o dia 27, quando o Flamengo foi eliminado para o Atlético Paranaense. E aí também outro possível retorno é o Davi Luiz, que está fazendo está intercalando para não ter problema muscular. Não enfrentou a Chape, né? É um processo que ele faz, ele vai intercalando os jogos. O Thiago Maia, que não jogou contra a Chape, treinou, né? Mas apenas em parte do tempo com o grupo, tem que ver hoje como é que vai ser. Ele tinha sofrido uma pancada no quadril e no pé esquerdo no jogo contra o Atlético Goianiense e não se recuperou a tempo para o jogo contra a Chape. Está aí voltando, vamos ver como é que vai ser hoje. Não tem certeza. O Diego Alves, que também não foi relacionado no jogo passado. O Flamengo informou no domingo que o goleiro apresentou desgaste físico acentuado e permaneceu no Rio. A gente também tem que esperar o treino de hoje para ver se o Diego Alves e o Thiago Maia estarão aí também à disposição. É uma possibilidade que estejam à disposição. Então, Diego Alves, Thiago Maia e Diego Ribas. Além disso também o Davi Luiz, que já vem fazendo essa coisa que eu falei de, né, segura um jogo e volta no outro. A gente também teve o jogador do Atlético Mineiro revelando que seca o Flamengo, né? Não é para menos, né? Eu acho que também os jogadores do Flamengo, eles não falaram, mas também secam lá o Galo. E aí ele falou, o Guilherme Arana falou com
canal Sport TV. A gente seca um pouquinho, né? Faz parte. Acho que quando estamos jogando os adversários também, os adversários também querem que a gente tropece. Isso faz parte do futebol. Estou com a cabeça tranquila, não ganhamos nada ainda, mas admito que sequei. Né, filha da mãe, secador. Estamos levando cada jogo como uma decisão. Sabemos que o clube está nessa fila há 50 anos e que a torcida quer bastante o título. A torcida pode ter certeza que nós vamos lutar até o último jogo. Infelizmente o Flamengo, né, não lutou como deveria ter lutado, deu mole nas últimas partidas e a gente agora tem que ver o Galo com essa chance toda aí de ser campeão. Faz parte, parabéns. Depois de 50 anos eles podem levar o título. Como falei, cada jogo é uma decisão. É isso que o Cuca tem passado nas preleções e depois dos jogos. Esse é o nosso pensamento, o grupo está no caminho certo. O Flamengo ainda tem chance, agora muito mais reduzida, depende de 3 tropeços em 7 jogos do Galo. E o Flamengo vencer tudo, o que é mais complicado, né? E vamos dar os parabéns ao basquete do Flamengo, que venceu lá na casa do Corinthians, né? Venceu o Corinthians por 83-80, foi um jogo duro, um jogo difícil. E a gente pode ouvir aqui o Iago e o Olivinha após essa vitória importante do Fla Basquete. Exatamente. Acho que hoje não foi um jogo que defensivamente a gente não foi tão bem. A gente vinha tomando uma média de 60, 65 ali. Tomamos 80 hoje, mas a gente sabia que ia ser muito difícil jogar aqui contra o Corinthians. Acho que quem vier aqui vai sofrer bastante. Hoje a gente conseguiu ali se manter focado durante os 40 minutos. Mesmo quando a gente esteve atrás do jogo em boa parte, a gente lutou até o final e conquistou aqui uma grande vitória. 3 pontos aí, então acho que o trabalho de hoje a gente conseguiu fazer bem, saindo daqui com a vitória. Jogo difícil, sabíamos dessa rivalidade, sabíamos que não seria um jogo fácil. E eles são um dos times que mais arremessam bola de 3 pontos e a gente veio com o intuito de tirar esse volume deles. Então foi um grande jogo, o time cresceu nos momentos que mais precisou. Eles abriram uma certa vantagem, a gente teve cabeça para conseguir reverter a situação. Então, um grande jogo, o grupo está de parabéns, mas tem muita coisa para melhorar ainda. É isso, convido você a usar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br, loja.flamengo.com.br, 5% de desconto com o cupom PAPA. Você pode usar o cupom PAPA ou Paparazzo, também no Nação BRB Fla, o link está aqui, abra sua conta agora mesmo, garanta aí ajudar muito ao Flamengo, 50% do lucro vai para o Mengão e concorra a prêmios, galera do Rio, concorrendo hoje ainda a 5 ingressos para Flamengo e Bahia. E você que quer garantir vaga na Comebol Libertadores, na final em Montevidéu, tem voo bate-volta e tem ingresso incluído, tem outros pacotes, você pode procurar Outsider Tours, fale que vem indicado pelo Paparazzo Rubro-Negro. Vamos lá, vamos apoiar o Flamengo precisa demais do seu apoio. Tamo junto. Tem também o nosso clube de membros, Clube VIP, né, o link aí no comentário fixado. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Compartilha com a galera o vídeo aí, manda pra galera. Tamo junto, valeu.